Meus irmãos amados, eu vos saúdo na paz do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler o versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Amém? Não sejas incrédulo, mas crente. Em outras palavras, seja crente. Não é? Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado por vossa atenção à leitura da palavra de Deus, pela honra a mim indeferida, da qual eu não sou merecedor, mas entendemos que os irmãos o fazem porque têm aprendido assim, e eu também aprendi dessa forma, e me sinto feliz de que nós não estejamos esquecendo os nossos princípios, não estejamos abandonando a nossa formação. Amados, esta tarde a nossa palavra é um convite a sermos crentes em Jesus. Não que nós não já sejamos crentes, mas que nós sejamos mais crentes a cada dia. Jesus teve a preocupação de dizer essa palavra a um crente. Ninguém imagine que Tomé não fosse crente. Ele era um apóstolo, chamado por Jesus, aprendeu com Jesus, andou com Jesus, ouviu a Jesus. Mas Jesus chega nesse momento e diz: seja crente, Tomé. As pessoas discriminam muito o apóstolo Tomé, porque Jesus o chama a atenção nesta oportunidade. Creio que ele merecia ser chamado a atenção. Mas ouçam, essa não foi a primeira e nem a única vez que Jesus chamou os seus discípulos e os seus apóstolos de incrédulos. Muitas vezes Jesus os chamou, ora de forma coletiva, ora de forma individual. Você vai encontrar nos evangelhos inúmeras vezes Jesus chamando Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Alfeu, Tiago, enfim, todos os apóstolos, de incrédulos. Ninguém se lembra disso, só se lembra do coitadinho do irmão Tomé, porque ele foi um chamado especial. Mas ouça, Jesus não focou a sua palavra a Tomé apenas na incredulidade dele. Jesus focou no chamamento a ser mais crente. Queridos, se isso já era necessário na época em que Jesus estava aqui, imagine hoje, diante da situação em que nos encontramos, as crises religiosas pelas quais passamos, o descrédito de que a vida religiosa e principalmente a pastoral é vítima, o secularismo. Hoje as grandes autoridades do mundo, em diversas áreas do conhecimento e do saber, estão chamando
a humanidade para o secularismo. A Europa já é um continente em que o secularismo tomou conta de todos. A Ásia caminha para isso a passos largos. E a América, como dizem o jargão lá fora, é a bola da vez. E isso nos envolve a todos, porque queiramos ou não, nós somos produto do meio. E nós começamos a deixar de ser crentes. E passamos a ser executivos. Nós passamos a ser administradores. Nós passamos a ser céus. E deixamos de ser crentes em Jesus. E o que Jesus quer de Tomé e de cada um de nós é que nós também sejamos crentes. Aliás, a primeira característica de um pastor é ser crente. Não adianta nós querermos fugir desta realidade, porque não há como ser pastor sem antes ser crente. E agora vocês olham para mim e dizem assim: mas pastor Paulo, o que a gente mais ouve falar hoje aqui, fulano de tal é pastor, mas não é crente. Beltrano é um grande líder, mas não é crente. Cicrano é isso e aquilo outro, mas não é crente. Então Jesus vem fazer um convite para nós. Vamos ser crentes. Porque ser crente não é apenas ter um título. Ser crente é um modo de vida. Ser crente é uma mudança de caráter. Ser crente é uma forma de conduta. Ser crente é viver o dia a dia imitando a Jesus Cristo. Imitando a Jesus Cristo. Foi isso que Paulo muitas vezes escreveu nas suas cartas. Sede imitadores. Ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Já basta para nós sermos imitadores de Paulo. Mas outra vez Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa carta foi escrita aos Efésios. E essa carta aos Efésios é, sem dúvida alguma, a carta mais profunda de todas as cartas paulinas. Ela é um compêndio de sabedoria, um compêndio de comparação e de esclarecimento do que é Cristo e do que é a igreja. E Paulo nessa carta ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Sabe como é que o filho amado imita o seu pai? Imita na voz, imita no jeito de andar, imita na vestimenta, imita no exemplo, imita na palavra. É isso que um filho amado imita seu pai. Para ele, seu pai é o herói maior, é o exemplo maior, é a figura maior. É ele que lhe dá norte para a vida. E o que Paulo está querendo dizer para a gente é isso: nós precisamos nos parecer com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Na compreensão, no perdão, na humildade, na mansidão, na obediência, no caráter. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Quem se parece com Jesus dessa forma, o seu físico também passa a se parecer com o físico de Jesus. E nós precisamos compreender isto. Estamos vivendo um novo momento na nossa história convencional. Estamos vivendo uma nova página na nossa vida como pastores. E eu não gostaria, meus irmãos, que nós iniciássemos esse novo momento sem uma reflexão dessa forma. Nós precisamos começar este novo momento sendo crentes em Jesus. Crentes em Jesus. Porque o crente, ele obedece. Crente obedece. E quando Paulo diz assim: sede imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo,
No mesmo livro ele está dizendo assim: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas nós não queremos mais obedecer. Irmãos queridos, nós temos um problema que é preciso resolvermos. Nós nos achamos os homens mais importantes e mais sábios da terra. Nós estamos nos achando superiores a todos. Queridos, nós não somos isso. Nós somos servos. Nós somos o menor de todos. Nós estamos na igreja para servir a igreja. E nós não podemos exigir da igreja aquilo que nós não fazemos no nosso dia a dia. Nós não podemos cobrar da igreja uma dívida que nós não estamos pagando. Nós queremos que o crente seja obediente, mas e nós estamos sendo obedientes? Estamos dispostos a obedecer? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, mansidão. É certo que mansidão não é algo comum a todas as pessoas. Mas mansidão também não é sinônimo de lerdeza, de despreocupação, de desleixo. Não! Mansidão é uma qualidade de crente em Jesus Cristo. Mansidão é a capacidade de baixar a cabeça diante de um problema que você está a enfrentar e sente que pode resolver, mas alguém está dizendo que você não pode. É a capacidade de você baixar a cabeça quando alguém que deve lhe, de alguma forma, lhe ser subordinado, se levanta e diz: não, eu não vou me obedecer a você. E você é capaz de baixar a cabeça e esperar um pouco, para o momento ser mais oportuno e você não causar um prejuízo e um dano, às vezes a você e a outras pessoas que são inocentes. A mansidão é a capacidade que nós temos de compreender o irmão. Porque compreender quando estamos aqui na paz, na calma, é muito bom. Mas quando nós começamos a sentir dentro de nós uma certa irritação, quando alguém nos irrita e quer que nós o compreendamos, aí é difícil, mas é nessa hora que a gente tem que aprender a mansidão. Alguém estar lá no bairro mais distante do centro da cidade em que você pastoreia, e ele está naquele bairro e ele nem lhe conhece direito, mas ele está lhe chamando de ladrão, ele está dizendo que você é um pastor orgulhoso, ele está dizendo que você é um pastor que não cuida do rebanho, ele está dizendo que você é um pastor que está enriquecendo ilicitamente, ele está dizendo que você não tem capacidade para dirigir a igreja, ele está dizendo que você não tem capacidade para liderar aquele grupo. E a mansidão nos ensina que é preciso saber ouvir isso e compreender isso, e não dar respostas que venha ferir aquela pessoa, mas dar uma resposta que venha convencê-lo de que você é capaz, de que você não rouba, de que você é sincero, de que você é honesto, de que você fala a verdade. Isto é ser manso. E Jesus pediu-nos também que fôssemos mansos e humildes. Quando eu era menino, eu ouvi um pastor contar uma história para exemplificar a diferença entre mansidão e humildade. E ele contou essa história, eu aprendi. Ele disse que certa vez um irmão tinha uma dificuldade enorme de se congregar, de ir para a igreja. Ele morava numa chácara e era distante, e ele tinha uma dificuldade enorme de ir para a igreja. E ele não tinha condições de comprar uma bicicleta, ele não tinha condições de comprar um cavalo, ele não tinha condições de comprar meio de transporte nenhum. E um dia apareceu um cavalo lá na chácara dele. E o cavalo apareceu lá e não foi mais embora.
E ele começou a tratar daquele cavalo, e o cavalo muito dócil, pastando, ele dava banho no cavalo, ele dava ração, ele foi lá no delegado e contou para ele a história. Perguntou para o delegado: eu posso usar esse cavalo para vir para a igreja? Ele disse: não, espere um pouco. Daqui 90 dias o senhor volta aqui. Se não tiver aparecido o dono, eu vou lhe autorizar a utilizar o cavalo. Passou os 90 dias, ele cuidando do cavalo todo dia. E o cavalo ficando a cada dia mais bonito, mais formoso, mais gordo. E ele cuidando desse cavalo. Todos os dias à tarde o cavalo estava ali. Passou os 90 dias, ele foi lá no delegado e disse: olha, até hoje não apareceu o dono do cavalo. E o cavalo está lá, e eu precisando de ir para a igreja, e eu queria que o senhor me autorizasse. O delegado disse: pode usar o cavalo, você só não pode vender, e se aparecer o dono, o senhor tem que entregar. Mas pode começar a usar. Ele voltou feliz para casa. Chegou lá, disse: hoje eu vou à igreja, e vou montado nesse cavalo. Pegou o cavalo aceitou, lavou o cavalo, botou ali os arreios, mas quando ele foi botar a sela, o cavalo deu uma cismada. E ele foi com um jeitinho assim, mas o cavalo não aceitou. Quando ele aprumou para botar a sela, o cavalo quebrou a corda, deu um soco, quebrou a corda e foi embora. Ele olhou o cavalo desaparecendo e disse assim: vai-te, cavalinho, tu és manso, mas não és humilde. Entenderam? Manso, aceitava lavar, vinha na porta, ração, comida, mas na hora de botar a sela, aí não, aí ele foi embora. Queridos, mas Jesus está dizendo: sejamos mansos e humildes de coração. Nós precisamos servir a igreja, irmãos. Servir a igreja. Nós precisamos da lã dessa ovelha, do leite dessa ovelha, mas nós precisamos levar essa ovelha a beber águas tranquilas. Ovelha não gosta de água corrente, ela tem medo, ela se assusta. Então, as águas precisam ser tranquilas. E você precisa descobrir essa tranquilidade, porque igreja precisa viver em paz, igreja precisa de comunhão, igreja precisa de sossego, igreja precisa sentir-se segura. E esta segurança, este sossego, esta comunhão, esta paz, parte do púlpito, de quem está no púlpito da igreja. É por isso que o pastor precisa ser crente, porque sendo crente, ele tem a ajuda de Deus para fazer isso. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Mas crente também precisa, meus irmãos, orar. Oh, queridos, voltemos para a oração. Não vamos tomar decisões simplesmente pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, pela nossa capacidade, baseado naquilo que nós lemos em livros ou pegamos na internet. Não, irmãos. Tomar decisões com relação ao povo de Deus, precisa se consultar o dono desse povo, e o dono desse povo é Deus. Nós precisamos orar, precisamos ter vida de oração, precisamos ter ministério de oração. Nós precisamos disso, meus queridos. Chega de tanta decisão burocrática tomada em gabinete. É preciso que a decisão nasça lá do nosso lugar de oração. É preciso que nós coloquemos o rebanho de Deus todos os dias na presença do Senhor. Eu me lembro quando enfrentei uma dificuldade enorme na igreja em Açailândia. E eu pensei comigo, um dia nós ficamos sem nenhum lugar para aquele povo se congregar, sem nenhum templo, não tínhamos nada. E eu fiquei preocupadíssimo, e eu fui orar ao Senhor. E lá pelas 3h, 3h30 da manhã, eu pedi ao Senhor: fala comigo, Pai, aqui está a tua palavra, não há
nada mais glorioso do que a palavra do Senhor. Fala comigo. E eu abri a Bíblia e comecei a ler os primeiros capítulos de Lucas. E eu cheguei num texto que fala sobre a noite do nascimento de Jesus. E ali tem um texto que diz assim: naquela região haviam pastores que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Oh, meus irmãos, como isso falou profundamente ao meu coração. Irmãos, o pastor que guarda o rebanho nas vigílias da noite não precisa se preocupar com concorrência. Não precisa se preocupar com heresia, não precisa se preocupar com seita, não precisa se preocupar com pescador no aquário alheio, porque o rebanho está guardado. Não é ele que está lá fazendo cerca, ele está na vigília da noite, nos pés do Senhor. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o pastor precisa orar. Jesus orava pela manhã bem cedo. Jesus orava no deserto. Jesus orava de joelhos. Jesus orava lá no monte. Jesus orava nas sinagogas. Jesus orava. E ele agora vem dizer para Tomé: seja crente, Tomé. Sabe por que ele disse isso? Porque crente ora, pastor Natan. Crente ora. Crente ora. Crente ora. Outra coisa, para ser crente, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Os senhores sabem, pastores, qual é a causa da geleira nos nossos púlpitos? Você vê a igreja pipocando aí de brasas no meio do templo. O púlpito parece um congelador, não é verdade? Aquelas pedras de gelo. Todo mundo naquela formalidade. Aleluia. Não passa disso. Não desce uma lágrima no olho. Queridos, isso é falta de crença. Ser crente é ser cheio do Espírito Santo. Ninguém vai alcançar de Deus a cura para um indivíduo que está doente se ele não for cheio do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo e você for orar por alguém enfermo, ele vai ficar mais doente ainda. Porque a esperança de muitos doentes, de muitos enfermos, está na oração do seu pastor. E o pastor chega para fazer uma oração, ele vai tão frio, tão gelado, tão sem Deus, que a esperança daquele enfermo vai embora. E ele fica pior. Por isso, querido, busca o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Nós estamos precisando de Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida. Nós estamos precisando de púlpitos mais alegres. Nós estamos precisando de púlpitos mais dinâmicos. Nós estamos precisando de púlpitos mais festivos. Nós estamos precisando de púlpitos com mais lágrimas. Nós estamos precisando de púlpitos com mais quebrantamento. Nós estamos precisando de púlpitos com mais Espírito Santo. E isso começa na liderança. É preciso o crente ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Eu vou começar com isso e daqui a pouco vira uma meninice terrível na igreja. Querido, o cajado está na tua mão e você vai ensinar a igreja. E os crentes precisam aprender a lidar com o Espírito Santo. Está faltando vivência com o Espírito Santo, irmãos. Está faltando convivência com o Espírito Santo. Está faltando intimidade com o Espírito Santo. Queridos, Jesus, Ele declara assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Foi Ele que me ungiu para evangelizar os pobres e para curar os quebrantados de coração. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim.
E foi ele quem disse assim: olhem, ide pregai o evangelho a toda criatura. Crente também tem que ser pregador do evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Em meu nome expelirão demônios. Pastores, me permitam aqui uma coisa muito séria e muito dura talvez, mas há muito pastor com medo de demônio. Há muito pastor se pelando de medo de uma pessoa possessa. Estão entendendo? Sabe o que é isso, queridos? Falta ser crente, porque crente não tem medo de demônio, crente está cheio do Espírito Santo e crê em Jesus e expele demônios no nome de Jesus. Ou você acha que não tem mais manifestação demoníaca? Hoje é que tem. Estive agora numa cidade da Bahia, nos levaram para conhecer lá um monumento dos macumbeiros. Monumento, pastor Xavier, um negócio terrível. Aí um irmão me disse: olha, pastor, eu moro aqui nessa cidade há 30 anos. E aqui tinha uma senhora que morreu uns 5 anos atrás, que quando ela recebia os demônios aqui, ela saía voando aqui no meio desses negócios. Sabe o que é isso? Coisa terrível um negócio desse. Mas sabe o que aconteceu? Lá começou um trabalho da Assembleia de Deus. Tinha um pastor que não tinha medo de demônio. Resultado, acabou esse negócio, hoje não tem mais lá. Entenderam? Então, queridos, Jesus garante a tua vitória. Ele garante o teu trabalho. Eu sempre costumo lembrar aos irmãos: olhe, quando Jesus Cristo chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele cuida. De quem Ele cuida, Ele exige. Deus vai cuidar de você. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Um dia desses, pastor Genival, um obreiro chegou e me disse: pastor Paulo, aquele pastor que o senhor mandou lá para a nossa igreja, ele é batizado com o Espírito Santo? E eu disse: pastor, eu não sei. Ele disse: pastor, porque eu nunca vi aquele homem falar língua estranha. Nunca vi. Queridos, nós somos pentecostais ou não somos? Qual é a marca do pentecostal? Se o pastor é pentecostal e ele não fala línguas estranhas, alguma coisa está errada. Pastor precisa falar em novas línguas. Pastor precisa dar exemplo. Se tu queres que Jesus batiza com o Espírito Santo os crentes que estão congregados com você, você precisa dar o exemplo. Precisa. E tem mais, queridos. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, porque você não dá conta de pastorear a igreja assembleiana sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Você não vai conseguir. Não vai. Bendito seja Deus. Pegarão em serpentes. Eu tinha uma dúvida terrível com esse versículo, até que o pastor Alain Brizotti nos esclareceu isso. Ele disse que isso aqui não é literal. Crente não tem que andar por aí como macumbeiro pegando em cobra, não. Isso aqui, meu amigo, é porque tem gente que é uma peçonha terrível, não é? Cobra é símbolo da peçonha, do veneno, da traição, não é? E tem gente que não deixa isso nunca. E a gente toda hora está pegando, né? Pai do Senhor, irmão. Ele olha para você assim: Pai do Senhor, te dá um abraço, mas a vontade é de te dar passar uma rasteira e te derrubar logo ali, não é? Te dar uns murros, não é? A vontade dele é essa. Mas você pega em cobra, não é? Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E aí veio a coisa mais importante, e que nós estamos deixando de lado: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, nós precisamos ser crentes em Jesus para curar enfermos no nome de Jesus.
Tem crente, tem pastor que nem chama mais ninguém doente para vir à frente. Anos e anos aí pastoreando uma igreja, nunca chama. Irmão, quem está enfermo, vem aqui receber uma oração, Jesus pode curar você. Diz mais isso não. Aí depois vai criticar o Valdemiro. Não é verdade? Se senta aí criticando o Valdemiro. O que Jesus disse lá em Jerusalém, quando o povo estava clamando e vieram a ele? Olha, manda esse povo se calar. O que ele disse? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Vocês sabem quem foi que começou no Brasil curando o enfermo em nome de Jesus? Fomos nós. Fomos nós. Esse negócio, essa história começou aqui com a Assembleia de Deus. Mas nós não quisemos mais. Você acha que Jesus depende de você para fazer a obra dele? Depende de mim para fazer a obra dele? Se eu quiser, se eu me colocar na brecha, se você se colocar na brecha, ele te usa. Se você não se colocar, ele usa outro. Mas ele faz a obra dele. E quero lhes dizer mais, hoje tem muita gente sendo um empecilho para Deus realizar as obras que Ele quer. Mas eu hoje quero lhes dizer, meus irmãos, nós somos crentes em Jesus, somos membros desta abençoada convenção, temos igrejas sob a nossa responsabilidade, vamos ser crentes em Jesus, porque sendo crente, tudo se resolve. Amém, meus irmãos? Amém, queridos?